Olá, sejam bem-vindos ao Promessa Notícias. O meu nome é Gustavo, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Nós estamos começando mais uma edição do Promessa Notícias e você já sabe, esse é o nosso momento de nos atualizarmos, de sabermos sobre tudo o que está acontecendo na Igreja Adventista da Promessa no Brasil e no mundo. Vamos lá? Estamos começando mais uma edição do Promessa Notícias e esta edição é especial. Especial porque a semana passada foi importante, marcante e histórica para a Igreja. No decorrer desta edição, essa palavra histórica será utilizada bastante, pois acreditamos que ela seja a que melhor defina o que ocorreu nesses últimos dias. E até o fim desta edição do Promessa Notícias, provavelmente você concordará conosco. Comunicação da Promessa realiza a maior cobertura já feita a uma Assembleia Geral. A 58ª Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorreu no Espaço Promessa em Cosmópolis, São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e a TV Viva Promessa e o Promessistas.org realizaram a maior cobertura já feita ao evento. A Assembleia Geral é a casa máxima da denominação. Nela ocorrem pautas, votações, decisões, comunicados, relatórios e muito mais. Porém, bem antes, no início daquela semana, já aconteciam movimentos importantes para a denominação. Na segunda e terça-feira, 14 e 15 de novembro, foi realizada a Junta Geral Deliberativa e na quarta-feira, dia 16, a Câmara Teológica. Ambos os eventos, antecessores à Assembleia Geral, foram cobertos com exclusividade desde a segunda-feira, dia 14 de novembro. Várias entrevistas foram realizadas com os líderes e com o intuito de acelerar as informações, pela primeira vez houve um acompanhe em tempo real. A estratégia tinha, como o próprio nome diz, a pretensão de atualizar praticamente ao vivo tudo o que acontecia no evento, em uma página no promessistas.org, no nosso site, na homepage, a página principal. Nela, o visitante tinha acesso a fotos atualizadas do evento, frases, twitters dos líderes e palestrantes, matérias, links facilitados e muito mais. Isso acelerou a informação que passava pela equipe técnica do evento que estava no local e a equipe do promessistas.org, a equipe técnica do nosso portal, que acompanhava e operava de forma remota. A cobertura contou ainda com um espaço para entrevistas no auditório durante a programação do primeiro ao último dia do evento. A comunicação não economizou esforços para cumprir o seu papel de informar o promessista a ponto de praticamente trazê-lo para dentro do evento que ocorria. Os números traduzem o empenho de toda a equipe. Considerando apenas o conteúdo produzido no evento e as transmissões ao vivo no YouTube, foram mais de 30 mil visualizações na semana do evento. As transmissões atingiram, além de todo o território nacional, nossos vizinhos na América do Sul, América e a Europa. Dessas 30 mil visualizações, 7 mil foram de não inscritos do canal. Mais de 7 mil horas de conteúdo assistido, 300 mil interações feitas entre os dias 14 e 19 de novembro, 12 vídeos produzidos referente ao evento, entrevistas e outros conteúdos, 8 transmissões ao vivo, o que equivale a uma live de quase 34 horas ininterruptas no ar, isso apenas no YouTube. Já no Instagram, foram mais de 5 mil contas alcançadas apenas nesse período, 5 lives feitas direto do evento, mais de 14 mil interações na plataforma, e as nossas postagens referentes ao evento
Tiveram mais de 2.000 curtidas, além de saves, aquele conteúdo salvo para ver depois, e comentários. No nosso site, o promessistas.org, uma extensão para quem assistia ao evento, o resultado é o mesmo. Mais de 1.000 cliques e acessos durante a semana do evento. Essa apuração de informações se traduz no seguinte número. No YouTube, estivemos 105% melhores ou mais engajados do que o normal e 118% no Instagram. É a TV Viva a Promessa e o promessistas.org engajados na sua missão de comunicar, informar e compartilhar Jesus Cristo ao seu corpo e ao mundo. Uma cobertura como essa é exaustiva, mas igualmente recompensadora. E ela vem em nome das mais de 500 mil de interações via chat, que em comum continham palavras como parabéns, excelente trabalho, entre outras manifestações para a glória de Deus. A área de comunicação da igreja ratifica o seu compromisso em comunicar Cristo Jesus com foco na excelência, a qual abençoa as pessoas e honra o Senhor da igreja. E você, conferiu o evento? Ficou antenado e ligado em tudo o que acontecia na Assembleia Geral? Conta para nós a sua experiência e a experiência da sua igreja local. Modo Missão é o destaque dos primeiros dias da Assembleia Geral 2022. Durante a semana da 58ª Assembleia Geral, uma frase se repetiu: o modo missão. Desde o primeiro dia do evento, os líderes da denominação foram uníssonos para os presentes e a toda a igreja. Estamos entrando no modo missão. O termo cunhado e repetido pelo líder geral da igreja, o pastor Adelmilson Júlio Pereira, pegou. Na oportunidade da palavra de abertura dos trabalhos na Junta Geral, ele falou sobre uma janela para o futuro e continuou: o Senhor falou sobre olharmos para o futuro, uma missão, enquanto ele discorria sobre o modo missão. O discurso de abertura traria o tom para todos aqueles dias e para a Assembleia Geral desse ano, que exibiu no seu banner Missão Urgente. A palavra foi ratificada pelos líderes que se seguiram. Ainda no primeiro dia, o pastor Eleilton William de Freitas, vice-presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, falou sobre um chamado para ser discípulo. Em sua fala, ele afirmou por mais de uma vez que Jesus quer que levemos a sério a tarefa de fazer discípulos. Ainda foram tratados temas como a urgência do compromisso com a revitalização de igrejas, a urgência da plantação de novas igrejas, e ao fim do dia foi a vez de ser ministrados sobre a urgência de virar a chave para o modo missão. Tudo isso nos primeiros dias da Junta Geral Deliberativa, na segunda e terça-feira, 14 e 15 de novembro. Houve também louvor e um grande momento de clamor a Deus. O próprio pastor Adelmilson Júlio Pereira, ainda no primeiro dia, esclareceu o que seria esse direcionamento do Espírito Santo. Então Deus tem uma missão e a igreja está cumprindo a missão de Deus. E todas as vezes que a igreja não cumpre a missão de Deus, ela vive no modo manutenção. Nós entendemos que o modo manutenção não cumpre o propósito de Deus para o mundo perdido e pecador. Então a Igreja Adventista da Promessa dá este passo importante para este modo missão, ou seja, todos os membros adventistas da Promessa estão convocados para pregarem o Evangelho. E pregar com contundência, Gustavo. Pregar o Evangelho em todos os bairros, ruas, cidades, vielas, em mansões, em pequenos barracos, enfim, onde o Espírito nos enviar. Eu até usei no início das atividades de hoje o título de um livro que eu gosto muito, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Eu acho que é ouvir duas vezes. Nós estamos ouvindo o Espírito de Deus, estamos ouvindo o clamor do mundo. É assim que nós gostaríamos de sair dessa semana de atividades,
ouvindo o Espírito de Deus e ouvindo o clamor do mundo. E a promessa, com certeza, ela vai caminhar ouvindo duplamente. Durante todo o tempo, a doce voz do Espírito Santo ministrava aos líderes e presentes sobre a urgência da promessa entrar no modo missão. Um importante líder que se engajou no tema foi o pastor Ageu Bentes, líder na Convenção Baixo Amazonas, no Pará, e detentor de muitos testemunhos sobre o assunto. Ele complementou durante o primeiro dia: esse é o plano, quando comentou a necessidade do despertamento e sobre o avivamento crido e aguardado sobre a promessa em nosso tempo. Nós estamos debatendo um tema importantíssimo para a Igreja Adventista da Promessa, que é sobre missões. Urgente, urgentíssimo. E eu falei pela manhã que é simples. Nós precisamos somente atravessar a rua. Por quê? Porque as pessoas que estão clamando por misericórdia, por compaixão, são as pessoas que estão próximas a nós. Nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que moram próximas à nossa casa, nossos vizinhos, elas estão precisando, necessitadas de Jesus Cristo, e nós temos a palavra. Quem tem a solução para o Brasil não são os políticos, é Jesus Cristo. E nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Então, você, irmão, você, irmã, que nos ouve nesse momento, você precisa apenas falar de Jesus, atravessar a rua da sua casa, os que moram em frente, ir com as pessoas que estão do lado e falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo está voltando. Esse é o plano, falar com simplicidade sobre Jesus. Seguindo a mesma linha, o pastor Lucas Centurion, vice-presidente da Convenção Geral da Promessa na Argentina, explicou como estava sendo a ministração do Espírito logo nos primeiros dias. Que a gente tem ouvido. Então, eu acho que além da urgência, é o DNA da igreja. A missão é uma coisa que a gente não pode perder, assim, do alvo é a missão. A igreja nasce com uma missão. E assim, é verdade, hoje temos uma urgência enorme por causa das dificuldades, das crises, da pandemia. Mas assim, sempre teve essa urgência. Sempre foi a necessidade da igreja sair para fora. Uma fala que o pastor falou assim, o presidente, que a igreja teve um período que virou tudo para dentro. Mas a igreja é povo que foi chamado para fora. Então, a urgência sempre teve. E a nossa missão é isso, a gente tem que sair. Então, é muito bom a fala que a gente está recebendo nesse período, a reflexão que a gente tem, porque se não fosse a missão, a gente não seria igreja. Como eu falei, igreja tem no DNA missão. Se não fosse uma igreja, assim, se a igreja não nasce com o propósito de fazer a missão de Cristo, de levar o evangelho, não pode se chamar igreja. É isso mesmo, promessista, o modo missão veio para ficar. E tomara que a ministração impactante do Espírito Santo aos presentes seja a mesma a todos os líderes locais e a todos os promessistas. Deus está nos chamando para entrar no modo missão. A apresentação de relatórios à Junta Geral Deliberativa marca o segundo dia da semana da Assembleia Geral. Na quarta-feira, dia 16/11, o dia foi iniciado com uma devocional pelo pastor Júnior Mendes, secretário-geral da Convenção Geral, que ministrou sobre a urgência pastoral. Em sua fala, baseado em Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 3, ele falou sobre a necessidade da preocupação com a colheita, a preocupação em como trabalharemos a colheita. Lembrou a todos que a proposta envolve cruz, que a igreja vai. Eu não sei em que momento passamos a entender que a igreja fica. E em seu momento mais marcante, ele complementou: de Gênesis a Apocalipse, o DNA da igreja é ir, vão. Em seguida, os presentes fizeram um período de clamor e louvor a Deus. Então foi aberto os momentos dos relatórios administrativos,
que seriam apresentados pelos ministérios e instituições da denominação. O pastor e secretário-geral Júnior Mendes repassou os dados referentes à Secretaria-Geral, com ênfase nos números agora compilados pelas secretarias regionais através do aplicativo Promessa Mais. Após, o pastor Felipe José destacou os avanços e os planos da comunicação da promessa. Na apresentação, o líder relatou as etapas alcançadas em quase um ano da TV Viva Promessa, ferramenta importante na missão do Ministério de Comunicação. O pastor destacou a importância do projeto Amigos da Missão e mostrou aos presentes os números e a ajuda repassada aos projetos apoiados pela agência humanitária. O pastor e líder da comunicação na promessa, pastor Felipe, destacou ainda os futuros passos que incluem aquisição de materiais fundamentais como câmeras, drones, cenários, iluminação, a aquisição de profissionais como produtores, editores, entre outros. E finalizou lembrando que o compromisso da TV Viva Promessa, do Ministério de Comunicação e de toda a estrutura para a pregação do Evangelho de Jesus é a missão. Em seguida, foi a vez do pastor Roberto Helfstein Jr., que é líder da urgência humanitária, que destacou as ações do levantamento e os planos da agência humanitária para o projeto Plantando Esperança Tajapuru 2023 em Breves, no Pará. Em seguida, o pastor Alessio Gomes e o pastor Mateus anunciaram os novos e futuros 14 seminaristas. São homens e mulheres que vão compor a turma 2023 e 2024 e que estarão de forma presencial no Seminário Teológico da Promessa futuramente. Ainda outros seminaristas farão parte da turma em formato semipresencial. Ambas as turmas ainda não estão fechadas. Por último, foi a vez do pastor e diretor da Junta de Missões, o pastor João Leonardo Júnior, apresentar os relatórios referentes à missão promessista em todo o mundo. Os presentes foram informados sobre os passos dados e os futuros também, quando o assunto é pregar o Evangelho fora do Brasil. Algumas dessas informações estão disponíveis para você, promessista, no nosso portal promessistas.org. E você não só pode, como deve, por gentileza, acessar e saber mais sobre a Junta Geral Deliberativa que ocorreram entre os dias 14 e 15 de novembro em Cosmópolis, São Paulo. Agora nós vamos dar uma pausa nessas informações, nessa edição especial da Assembleia Geral para um rápido break e daqui a pouco nós voltamos porque a nossa cobertura continua. Nos vemos daqui a pouco. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14.
Olá, meu irmão, minha irmã. Olha, passando por aqui pela programação da TV Viva a Promessa para te passar um recado importante. Mais do que um recado, um convite. E mais do que um convite, é uma maneira de estarmos conectados e uma maneira de podermos interagir juntinhos. Agora é oficial, a TV Viva a Promessa e o Promessistas Brasil, nós temos um grupo no WhatsApp. Meu irmão, nós temos um grupo oficial no WhatsApp do Promessistas Brasil TV Viva a Promessa. Lá você vai ser informado todos os dias do bloco ao vivo da manhã, do bloco ao vivo da noite, sobre os links dos programas que saem depois. Nós enviamos fotos dos bastidores, a gente faz enquetes, nós vamos ter sorteios, enfim, muita interação no WhatsApp oficial da sua igreja, a Igreja da Promessa. Além do WhatsApp, se você tem o Telegram, muita gente tem o Telegram, você pode participar também do nosso canal no Telegram, que terão as mesmas informações, nós teremos a réplica dos links, nós também teremos, no Telegram nós temos mais maneiras de interações. Então, com certeza vai ser um momento abençoador e nós contamos com você, promessista. Olha, só existem os grupos porque existe você. Então é indispensável, é fundamental que você entre. Vai aparecer os dados aqui embaixo, um QR Code, vai aparecer um link. Você pode clicar aqui, é bem fácil. Você clica nesse link e depois você já entra no grupo. Não tem nem aprovação, é só clicar e entrar. E você já faz parte do grupo do WhatsApp e do Telegram da sua igreja promessista. Tá bom? Contamos com você, espero você lá no grupo para a gente interagir. Grande abraço. Olá, estamos de volta com esta edição especial do Promessa Notícias sobre a 58ª Assembleia Geral 2022, que ocorreu na semana passada. Às vésperas da Assembleia Geral 2022, Promessa vive dia histórico para a sua teologia. Foi o que declarou o pastor vice-presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, o pastor Eleilton de Freitas, que também é apresentador do programa Texto e Contexto, aqui da TV Viva a Promessa, diretor da Editora Promessa e da Comissão Teológica, sobre os temas abordados na reunião da Câmara Teológica 2022, da quarta-feira, dia 16 de novembro, no Espaço Promessa. Ele também revelou com exclusividade ao promessistas.org que os temas aprovados comporão o nosso livro de teologia, a ser publicado pela Editora Promessa. O livro contribuirá para o amadurecimento e alinhamento de nossa visão teológica, confirmou o pastor. Os temas aos quais o pastor Eleilton se referiu foram expostos pelo Grupo de Estudos Doutrinários da Promessa, a Comissão Teológica, na reunião da Câmara, que foi dirigida pelo pastor presidente da Convenção Geral, o pastor Adeumilson Júlio Pereira. Os temas foram os seguintes: Bibliologia, apresentado pelos pastores Silvio e Júnior Mendes; Teontologia, o estudo sobre Deus e as suas obras, apresentado pelo pastor Kennedy e Valdeci; e a Angelologia, o estudo sobre os anjos, apresentados pelo pastor Adailson e Eleilton. Os assuntos expostos na Câmara Teológica, que tem representantes de todas as convenções regionais, foram debatidos ao longo do dia, votados, aprovados e poderão ser utilizados pela instituição. O pastor Eleilton Freitas lembrou, em entrevista exclusiva à cobertura que estava sendo feita, sobre a importância do momento histórico. Sim, com certeza. No dia de ontem, na Câmara Teológica, nós aprovamos os 3 primeiros capítulos do nosso livro de teologia. Então, assim, há alguns anos já a denominação tem esse desejo de ter o seu próprio material teológico, né, para estudantes de teologia e para a membresia de maneira geral. Então esse sonho de alguns anos ele começa a se concretizar. Então ontem nós aprovamos os 3 primeiros capítulos do livro, que já serão lançados no próximo ano pela Editora Promessa. Nós vamos lançar o volume 1 do livro
né, que vai constar os temas de bibliologia, teontologia e angelologia, né? Então, anjos bons e maus, o ser de Deus, enfim, e a própria natureza da Escritura Sagrada. Então, esse material já será publicado no próximo ano. Faltava na nossa biblioteca, né? Faltava na nossa biblioteca esse material de caráter teológico. E ano que vem, com a graça de Deus, nós vamos tentar aprovar os outros 6 temas para a gente concluir o nosso livro de teologia. O início da reunião na Câmara Teológica foi às 9 da manhã e ainda contou com uma devocional pelo pastor Willy Correia. O pastor expôs e aplicou o texto de Marta e Maria. E na oportunidade, lembrou a todos sobre prioridades. Ratificou ainda que Jesus está interessado em como somos com Ele e não em nosso serviço para Ele. Houve também louvor e um grande clamor, um grande momento de oração a Deus. Os debates, pautas, discussões pertinentes e esclarecimentos foram feitos antes e depois das pausas, com encerramento no período da noite, com mais um momento de clamor e adoração a Deus. Você já sabe, aqui no Promessa Notícias nós sempre temos um quadro de olho na notícia e de olho na Bíblia. Mas hoje, o nosso quadro está um pouco diferente. Hoje nós vamos ter o de olho na Copa, de olho na Bíblia. A Copa do Mundo já começou. No dia da partida de abertura da competição, a missão Portas Abertas lançou uma tabela dos jogos com as nações que mais perseguem a igreja no mundo. A bola da Copa do Mundo FIFA no Catar começou a rolar no último domingo, dia 20, quando aconteceu a abertura e o primeiro jogo. O Equador saiu vitorioso e ganhou dos donos da casa por 2-0. No mesmo dia, a missão Portas Abertas, instituição que ajuda os cristãos perseguidos pela fé em Jesus Cristo, lançou uma tabela dos jogos com as nações que mais perseguem a igreja no mundo. Com o objetivo de que se ore pelos cristãos desses lugares, como orienta a palavra, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Você sabia que ao todo 7 países que estão na Copa do Mundo aparecem na lista mundial de perseguição 2022? Não? São eles: Irã. Lá o governo considera as igrejas uma ameaça à segurança do país. É o 9º no ranking de perseguidores. Arábia Saudita. Lá, pessoas que se convertem ao cristianismo são rejeitadas. Está na posição 11ª. O Catar aparece na posição 18ª e lá existe opressão à prática cristã. Em seguida, o Marrocos. Cristãos podem ser presos por compartilhar a sua fé. Está na 27ª posição. Na 35ª posição aparece a Tunísia, com discriminação à igreja. Já na posição 43ª e 44ª aparece o México e Camarões. Lá, cristãos são considerados ameaça ao tráfico. E ataques e sequestro aos crentes em Jesus Cristo acontecem, respectivamente aos países México e Camarões. A TV Viva Promessa vestiu a camisa em apoio aos cristãos que sofrem e, junto ao conteúdo do momento missionário nas lições bíblicas, produz o programa Igreja Missionária, exibido às sextas-feiras às 9 horas, aqui na TV Viva Promessa. Apresentado pelo pastor Silvio Gonçalves, superintendente da Convenção Paranaense, e acompanhado de uma maravilhosa edição, foi produzido um programa especial sobre o Catar, que é sede da Copa do Mundo deste ano. O pastor Silvio faz um panorama sobre o lugar e sobre como os cristãos professam a sua fé. Para baixar a tabela, acesse o site da Missão Portas Abertas ou clique no link que está na descrição desse vídeo. Você pode assistir o programa especial sobre o Catar visitando o nosso catálogo de vídeos aqui no promessistas.org, na TV Viva Promessa. Lembrando que você está convocado para ser um jogador no time do Amigos da Missão e ajudar a marcar um golaço compartilhando o Evangelho. Você pode doar pelo nosso site amigosdamissão.org
ou pelo Pix que está aparecendo aqui na tela, o sou@amigosdamissão.org, com o valor que Deus colocar em seu coração. Você já sabe, nós sempre encerramos o nosso programa com uma notícia, o Ficou Sabendo. E hoje também é especial Assembleia Geral 2022. A 58ª Assembleia Geral realiza a sessão solene de outorga de título, professor honoris causa. Durante a 58ª Assembleia Geral deste ano, aconteceu uma sessão solene de outorga do título de professor honoris causa, na parte da tarde, na sexta-feira, último dia da Assembleia, no Espaço Promessa, em Cosmópolis, São Paulo. Os homenageados foram os pastores Genésio Mendes, de 90 anos, e o pastor Rivaldo Correia de Melo, de 59 anos. O reconhecimento é dado pelo Centro de Estudos Teológicos, o CETAP, com a autorização da Casa Máxima da Educação Promessista, que é o Conselho de Educação Adventista da Promessa, o CEAP, por reconhecer neles 2 professores com dedicação e esmero pela obra do Senhor ao longo da história do promessismo. Após a abertura, várias oportunidades foram dadas na ocasião aos representantes de instituições promessistas. A primeira foi ao presidente da Convenção Geral, o pastor Adelmilson Júlio Pereira, que disse: a promessa reconhece no pastor Genésio e no pastor Rivaldo homens que honraram a Deus no ensino. E lembrou que assim como Paulo reconheceu homens e mulheres por seu serviço ao Senhor e à Igreja, a denominação estava honrando-os. Representou o CEAP o pastor Júnior Mendes, que é filho do pastor Genésio, e conheceu o pastor Rivaldo ainda em sua juventude. Ele disse que o ensino da IAP tem uma história de 90 anos e estamos diante dessa história, ressaltou. Ele lembrou que o pastor Rivaldo o influenciou para o começo de seu ministério e seu pai, o pastor Genésio, escreveu o primeiro sermão de sua vida, pregado aos 8 anos de idade. O diretor do seminário promessista, o pastor Alessio Gomes de Oliveira, fez uma análise histórica da educação teológica da Igreja. São 6 décadas de passos importantes que a Igreja tem dado e deu o seu melhor em cada época, testemunhou. O pastor Alessio também glorificou ao Senhor, mostrando a importância da vida dos 2 professores. Estamos diante de 2 dos maiores expositores do Evangelho, por isso somos gratos a Deus. A última fala da solenidade é em nome do Centro de Estudos Teológicos Adventistas da Promessa, o CETAP, foi do vice-diretor da instituição, o pastor Mateus Silva de Almeida, que relembrou a grande contribuição dos 2 professores ao ensino da instituição. O pastor Genésio é uma referência para nós, disse ele. Sobre o pastor Rivaldo, Mateus trouxe à memória as aulas com ele no seminário, em 2008 e 2009. Ele dizia que eles iriam passar e que nós precisávamos estar ali para servir ao Senhor e à Igreja, complementou ele. Em seguida, o pastor Mateus, como representante da direção do CETAP, foi quem concedeu a titularidade aos 2 homenageados, professor honoris causa. O primeiro foi dado ao pastor Genésio Mendes, que foi diplomado, e em seguida foi o pastor Rivaldo. E os 2 assinaram os respectivos diplomas junto às autoridades competentes. Vamos acompanhar uma fala do pastor Rivaldo Correia de Melo. E eu agradeço a Deus pela comunidade promessista. E tem uma coisa que eu tenho orado muito a Deus. Sou promessista, quero morrer promessista, quero entrar no céu como promessista. Porque eu aprendi o que é ser um bom cristão na Igreja Adventista Promessa. Então eu agradeço a diretoria geral, pastor Ademilson, pastor Mateus, pastor Júnior, pastor Alessio, pastor Eleilton, esposa do pastor Alessio, a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, e agradeço também ao senhor, pastor Genésio. A todos os pastores que foram meus professores no IBAP, eu tenho uma grande dívida para com vocês.
E eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de ter estudado e aprendido com vocês. E um lema que eu trouxe na minha vida e quero levar até meu último fôlego de vida é: eu estou aqui para servir ao Senhor e à noiva dele. Vamos acompanhar também uma fala do pastor Genésio Mendes. Só Deus sabe a alegria que eu tenho em minha alma, em meu coração, por saber que Deus me conduziu, Deus me abençoou. Por isso tudo, irmãos, eu sou grato ao meu Salvador, grato ao meu Deus, por tudo isso. E muito mais ainda, aqui, no nível horizontal, a oração desse pessoal, a oração da igreja em nosso favor. Ao final, as esposas dos homenageados foram presenteadas por colaborarem no ministério dos homenageados. Essa foi a nossa edição especial de hoje do Promessa Notícias, focada nos acontecimentos da 58ª Assembleia Geral 2022. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira com uma edição especial sobre a Conferência UMA 2022. Por hoje é isso, gostaríamos de convidar você a nos seguir nas redes sociais, @promessistasbrasil. E para saber mais, você sabe, acesse o portal da sua igreja, o promessistas.org. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!